Gente, eu venho notando por um tempo algo que também mexeu bastante comigo e por muitas vezes me fez ficar, é o desânimo na vida das pessoas. E por muitas vezes eu me peguei desanimado em certas coisas. A verdade é que as pessoas, por muitas vezes, traçam objetivos para suas vidas pessoais e por não alcançarem no seu tempo, terminam desanimando, se frustram e desanimam. Porque, de fato, o seu objetivo é mudar de vida. Mas elas não encontram saída para isso, muito menos a paz necessária para isso. E se isso for o seu caso, eu recomendo que repense certas coisas na sua vida. Porque, de fato, se você quer mudar a sua vida, você deve entender que o mesmo tipo de pensamento não vai funcionar. Obrigado, meu irmão. Se não funcionou até agora, por que você acha que vai funcionar? Então, acho que é um bom momento para a gente começar a mudar o tipo de pensamento. Se você pensa a mesma coisa repetidamente, não terá mudanças reais em sua vida. A Bíblia chama mudar de vida, mudar de ideia, ela chama isso de arrependimento. A palavra grega, metanoia, é a palavra para arrependimento, que significa muitas vezes mudar, que significa mudar a sua forma de pensar. Sempre que você muda de ideia, muda de maneira como você vê algo, para como Deus vê algo, você decidiu mudar a sua forma de pensar. Hoje vai ser bastante difícil para mim, confesso. Estava a semana toda boa, tranquilo, mas no dia que eu vou pregar, na verdade desde ontem eu amanheci com a garganta meio ruim, eu venho tratando para conseguir. Então hoje vocês vão ver por muitas vezes eu pegando a xícara aqui para tomar um pouco de água. Mas isso não vai me desanimar. Então, quando você muda a sua forma de pensar e capta a forma de Deus pensar sobre as coisas, você decide de fato mudar a sua vida, decide mudar a sua maneira. O meu desenvolvimento intelectual consiste em aprender e pensar cada vez menos do meu ponto de vista, que geralmente é bagunçado. Geralmente ele é distorcido por muitas vezes. E cada vez mais eu começo a pensar como Deus pensa. E Deus sempre pensa com precisão sobre a verdade. Até porque a sua palavra é a verdade. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quanto mais eu absorvo a verdade de Deus em minha vida, eu passo a mudar os meus pensamentos e, consequentemente, começo a viver uma vida equilibrada. Nessa semana eu gostaria que aprendêssemos como mudar a forma de pensar sobre as coisas que nos desencorajam. Eu conheço pessoas que estão sempre desanimadas, pessoas que estão sempre ao ponto de chutar o pau da barraca, chutar o balde, desistir de tudo e dizer: ó, não dá mais, eu não quero mais, jogar tudo para cima. E muitas vezes essas pessoas vêm a mim e falam: Alisson, eu estou vendo tanta coisa ruim acontecendo no mundo agora, eu não consigo me animar com isso. E a minha resposta normalmente para essas pessoas é: eu odeio dizer isso para você, mas isso sempre houve. Sempre houve isso. Gente, as coisas não estão piores do que antes, não pense nisso. As coisas são do jeito que são, elas sempre foram ruins. Depois que Adão e Eva pecou, as coisas sempre foram ruins. E você sabe como eu sei disso? Porque a Bíblia me diz que Deus deu a todos o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher. Então, por muitas vezes, nós escolhemos não fazer o que Deus quer que nós fazemos, o que Ele diz para a gente fazer. E é por isso que nós desanimamos. Eu não sei porque a luz apagou aqui, mas fala com o Leandro que ele consegue... Ah, não, Israel está aí. Ele consegue fazer isso aí com a luz acesa. Então,
É por isso que a gente desanima, porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e não a forma que Deus disse para fazer. Então, eu pensei que seria ideal vermos essa semana como derrotar o desânimo em nossa vida, na minha e na sua vida. De fato, eu não sei o que tem te desencorajado. Eu não sei o que desencoraja você. Não sei o que você está sentindo. Eu não sei se você está se sentindo desencorajado devido às suas finanças, devido à sua saúde, devido aos seus relacionamentos. Eu não sei. Nesse momento, talvez, há N coisas que possam estar nos desencorajando. Então, se você está passando por isso, eu quero dizer que você escolheu a semana certa para participar da nossa celebração aqui. E o que nós vamos fazer aqui hoje é ver um ótimo exemplo da vida de Paulo. Eu compartilhei um pouco quinta-feira com o pessoal no GV, compartilhei hoje de manhã na nossa reunião com a liderança, o pessoal que está trabalhando hoje aqui, sobre isso. E é sobre como mudar a sua forma de pensar. Isso que Paulo vai trazer para nós aqui, para que você não desanime. Paulo, é claro, é uma pessoa que tinha muitos motivos para desanimar, para desencorajar. Paulo teve uma vida muito difícil, e certamente muito mais difícil do que a minha, do que a sua vida. Agora, entenda, eu não quero trazer aqui juízo de valores. Cada um sabe onde o seu sapato aperta. Mas a gente vai ver algo bem claro aqui no que ele vai falar. Se você não acredita nisso, escute agora o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 27. Paulo vai chegar lá e vai dizer, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos muitas vezes no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Tudo isso aí ele vinha sofrendo. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Agora, pense tudo isso que Paulo sofreu. Você não acha que ele teria vários motivos plausíveis para parar, para desanimar, para ficar desencorajado a continuar o trabalho com que o Senhor confiou para ele? Ele teve vários motivos. Mais uma vez eu quero dizer, eu não quero trazer juízo de valores sobre a vida de ninguém, mas será que a gente está passando por tanta dificuldade quanto ele passou? Se a sua vida fosse assim, você teria praticamente, de fato, o direito de desanimar. Mas em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo nos dá 5 segredos para derrotar o desânimo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. 5 segredos para derrotar o desânimo. Vamos direto ao que Paulo diz nessa passagem. A gente não vai enrolar. O primeiro segredo para derrotar o desânimo é: nunca esqueça o quanto Deus lhe ama. Nunca esqueça o quanto Deus lhe ama. Nós lemos o seguinte em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Ele vai dizer: portanto, visto que temos esse mistério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, não paramos. Paulo começa dizendo: eu não desanimo porque eu lembro o quanto Deus me ama. Lembro da misericórdia de Deus, da graça de Deus, lembro da bondade de Deus. E quando você foca na sua misericórdia amorosa do Senhor, o desânimo se afasta. Perceba o que Paulo diz aqui: Deus, em sua misericórdia, nos deu. Tudo que você tem, a vida é um presente de Deus. A vida é um presente da misericórdia de Deus. O ar que você respira, o cérebro que você tem, a saúde que desfruta, tudo, exatamente tudo é um presente da sua misericórdia por mim e por você. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é a compaixão de Deus em ação. Quando eu estou em situações de vida difíceis, Deus vem e me socorre.
Isso é misericórdia. Quando eu passo por uma perda profunda em minha vida, Deus me consola e me ergue. Isso é misericórdia. E é através da misericórdia que Deus entende a minha dor e se compadece de mim. O que Paulo está afirmando aqui é que a misericórdia de Deus me faz lembrar do amor de Deus. A misericórdia de Deus é expressada a mim todos os dias, para que eu não esqueça o quanto Deus me ama e que Ele nunca para de me amar. O desânimo na sua vida é um indicador que você esqueceu disso. É um indicador que você esqueceu que Deus lhe ama. Você não pode sentir o quanto Deus lhe ama e desanimar ao mesmo tempo. Isso é incoerente. Ou é um ou é outro. Muitos cristãos que eu conheço não sentem o amor de Deus porque pensam que Deus está sempre desapontado com eles. E é como se eles estivessem ouvindo a voz negativa dos seus pais terrenos e atribuindo essa voz a Deus. Se a voz que você está escutando é sempre crítica e negativa, ela não é a voz de Deus. Talvez seja um trauma de infância sua. Talvez seja algo que você está trazendo do passado para a tua vida. Um histórico familiar, talvez. Mas não é a voz de Deus. As pessoas com que você se relaciona, talvez possam estar trazendo esses traumas com que você se relacionou ou se relaciona, ou até a sua própria consciência. Mas Deus não é assim. A voz de Deus é positiva. Pastor Rick Warren, ele descreve uma mulher em sua igreja, que semana após semana vinha até ele e dizia o seguinte, depois que ele dava a mensagem, ela chegou a dizer para o pastor, pastor, Deus arriou além em mim hoje através da sua mensagem. Deus desceu além em mim hoje através da sua mensagem. E semana após semana essa mulher vinha falando isso. Semana após semana, toda vez que terminava um culto que o pastor pregava, ela chegava para o pastor, Deus desceu além em mim hoje. Deus desceu além em mim hoje. 6 meses se passaram. Aí o pastor Rick olhou para ela assim, ela vai falar isso de novo? Aí ela foi lá, pastor, aí o pastor quase que dizia para ela, né, irmão, já sei, Deus desceu além na senhora hoje. Mas não, ela foi e falou a mesma coisa. Aí o pastor chegou para ela e respondeu o seguinte, minha irmã, será que Deus já disse qualquer coisa agradável à senhora? Ela parou e ficou olhando assim. Ele falou, eu entendo que Deus nos confronta em relação a certos pecados em nossa vida. Mas será que é só com isso que Deus se importa? Há 2 benefícios, irmãos, em focar a sua mente no amor e na misericórdia de Deus. O primeiro é que eu não preciso provar o meu valor a nada e a ninguém. Não preciso provar o meu valor a ninguém. Quando você reconhece isso, você é liberto da armadilha, do ciclo da performance. Eu tenho que sempre ser bom, eu tenho que ser sempre perfeito. Você se liberta dessa armadilha. Eu não tenho que fazer nada para merecer ser amado por Deus, porque Jesus já me fez amado, já me fez amável. E o segundo benefício é que eu não preciso viver me penalizando pelos meus fracassos. Entenda uma coisa, Deus, Ele não fica anotando placar não, irmãos. Ele não fica aqui, opa, Alisson, vamos lá. Domingo, dia 31 de agosto. Agosto, a gente está em agosto? Agosto, estou perdendo tempo, hein? Dia 31 de agosto, opa, 1-0 para Alisson aí em relação a acerto. Opa, 2-0 em relação a acerto. 3, 4, 5-0. Aí, opa, um fracasso aqui. 5-1, hein? Mas está bem, está ganhando de goleada ainda os acertos. Aí, 2, 3, 4 fracassos. Opa, vai deixar empatar, é? Deus não fica fazendo isso não, gente. Empatou, 5-5, 5 acertos, 5 fracassos. Aí depois 6 fracassos, 5 acertos. Virou, que isso, é um absurdo. Não, Deus não fica fazendo isso não. Deus não fica anotando placar de acertos e fracassos. Por causa da misericórdia do Senhor, amanhã é um novo dia e a página já foi virada. E é por isso, meu irmão, que você nunca deve esquecer o quanto Deus lhe ama. No segundo versículo de 2 Coríntios capítulo 4,
Paulo nos dá a segunda chave para derrotar o desânimo, que é: não finja. Não finja. Seja você mesmo. Todas as vezes que você tenta ser alguém que você não é, você vai desanimar. Esse é o ponto. Todas as vezes que você tenta ser alguém que você não é, você vai desanimar. Pois não há nada mais cansativo do que fingir ser alguém que não é. Seja autêntico, genuíno, seja real, seja você. Não há nada melhor do que isso, e a melhor maneira de você ser você é você ser quem Deus fez você para ser. Quando você usa uma máscara, quando você encena, quando você posa, isso se torna cansativo. E você vai ter medo do que as pessoas descubram o que está por trás da máscara. Você vai ter medo de ser descoberto o que tem escondido aí. Nada é mais desanimador do que tentar ser algo que você não é. A coisa mais ridícula que a gente faz é tentar esconder de Deus o que a gente é. Por quê? É como se Ele não soubesse que o que se passa na minha mente, o que eu faço escondido quando ninguém vê. Meu Deus, é muito ridículo isso. Deus sabe de tudo. Deus, Ele é atemporal. Então Ele sabe o teu presente e o teu passado e sabe perfeitamente o teu futuro. Então é ridículo você tentar esconder de Deus quem você é. Meu amigo, se Deus fosse desistir de você pelo que você é, de mim, baseado no que eu sou, no que Ele sabe sobre mim, no que Ele sabe sobre você, Ele já teria desistido, ó. Há muito tempo. O salmista vai falar que o Senhor já o conhecia desde a concepção no ventre da sua mãe. Deus já teria desistido dali, ó. Se Deus fosse desistir pelo que a gente é. Deus, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Deus não fez você para ser outra pessoa. Quando você chegar no céu, Deus não vai dizer: ah, porque você não foi igual a sua irmã, igual a sua mãe, ao seu pai, o seu tio, o seu avô. Deus não vai fazer isso não, não vai perguntar isso não. Ou igual a Billy Graham, um grande evangelista. Ou porque você não foi igual a John Piper. Porque você não foi igual a Alisson. Misericórdia, não seja igual a mim não, pelo amor de Deus, eu não sou um bom alvo não. Talvez, como Billy Graham, até que seja um bom alvo para você. Mas está aqui o que eu quero lhe dizer. Deus, preste bem atenção. Deus, Ele não abençoa os falsos e fingidos. Por isso que eu digo a você, não seja o que você não é. Seja autêntico, seja real. Ele não abençoa os falsos e fingidos. Se você quer a bênção de Deus em sua vida, é melhor você começar a ser o que Deus fez para você ser. Pare de tentar viver, agradar as outras pessoas ou pela aprovação de outras pessoas. Pare com isso. Deus não colocou você na terra para ganhar a aprovação dos outros. Ele colocou você na terra para você ser quem Ele criou para que você seja. E quando você é o que Deus fez para ser, aí Deus vai dizer lá de cima: olha aí, ó, é esse aí, ó. Esse é o cara. Essa é a cara. Esse é o meu garoto, é a minha garota. Foi para isso que eu o criei. Está sendo exatamente quem eu fiz que ele é, para ele ser. Perdão. E aqui Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2 o seguinte:
Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano. Em outras palavras, não estamos colocando uma máscara e tentando fingir que somos o que não somos. Paulo diz aqui, o que está apenas tentando, o que está sendo ele mesmo, tentando ser ele mesmo. Eu não estou tentando agradar a todos, não tenho nada a esconder. O que você vê aqui é quem eu sou, é o que Paulo está dizendo. Nada é mais desanimador do que tentar agradar a todos. Sabe por quê? Porque nem Deus consegue agradar a todos. Por exemplo, hoje está chovendo, não está? Muita gente não queria que chovesse. Senhor, não quero que chova mais não, tá bom, para aí. Já outros que estão precisando de chuva, Deus, manda chuva. Aí se Deus manda chuva, agrada ao que quer chuva e desagrada ao que não quer. Então Deus não consegue agradar a todos. Eu acho engraçado que a gente tenta, por muitas vezes, agradar a todos. Isso é uma burrice. A verdade é essa. Isso é uma burrice tentar agradar a todos. Como eu disse, nem Deus consegue agradar a todos. Na época do ensino médio, eu lembrei dessa frase, porque na época do ensino médio, quando eu estudava ali no Pedro Augusto, lá na Cor de Boa Vista, a próxima rua Manuel Borba ali, perto do shopping Boa Vista, né? O colégio se encontra. Tinha uma galera, né, na minha sala. Na época, o pessoal do rock, aquele negócio todo lá. Aí tinha um cara que era fã de Los Hermanos, era um abrigo os dois. Um cara que era fã de Los Hermanos, outro cara que era fã de Engenheiro do Havaí. Era uma briga, porque presta e que não presta, para mim os dois não prestam. Aí, o cara que tinha a camisa de Engenheiro do Havaí, para mim os dois é uma porcaria. Aí, o cara que tinha a camisa com Engenheiro do Havaí chegou simplesmente com uma frase, né? Nem Jesus agradou a todos, seja ou não seja você fã de Engenheiro do Havaí. Olha, os caras brigavam mesmo de rolar tapa. Teve vez de rolar tapa dentro da sala de aula. Porque um era fã de Engenheiro do Havaí, o outro era fã do Los Hermanos. Aí quando os dois vinham para mim para querer desempatar o placar, eu disse, os dois é uma porcaria. Desempatei para vocês. Para mim não presta nenhum dos dois. Nunca gostei de rock, sempre gostei de pagode. Mas era loucura, gente. Mas eu peguei essa frase icônica e até real. Nem Jesus agradou a todos. Então é burrice nossa querer agradar a todo mundo. A gente não vai conseguir. Agora, você sabe o que nos impede de ser transparente um com o outro? Simplesmente uma palavra pequenininha, 4 letras, que se chama medo. O medo nos impede de sermos transparentes um com o outro. Ele nos impede de ser honestos sobre nossas fraquezas. Sabe o que é isso? É o nosso medo de rejeição. Qual, então, é o antídoto para derrotar o medo da rejeição? O primeiro é focar no amor de Deus. No amor incondicional de Deus por mim. Foque nisso. Se Deus me ama e gosta tanto de mim, do jeito que eu sou, se você não gosta, meu irmão, o problema é de quem? Seu. Deus me ama, e isso é o que importa. Não importa se A ou B vai gostar de mim, o que importa é que Deus me ama. O segundo é, não finja, pois Deus lhe ama do jeitinho que você é. Jeitinho que você é. E agora aqui está o terceiro segredo para derrotar o desânimo. Lembre-se que você não é o centro de tudo. Esse segredo aí eu falei lá, e todo mundo ficou curioso, querendo saber o que é que... E aí, o que é mais? Não, só vou dizer o título aqui para vocês do terceiro segredo, não vou dizer. Agora eu vou explanar para os homens que estavam aqui na reunião. Lembre-se que você não é o centro de tudo. Quanto mais autocentralizado eu me torno, mais propenso ao desânimo eu serei. Todas as vezes que você esquece que a vida é maior que você não é o centro do universo, que você não é um presente de Deus para o mundo, você não vai lidar bem com os estresses da sua vida. Se você acha que tudo gira ao seu redor,
você acabará orgulhoso, aterrorizado e amargurado. Quando você acha que é o centro de tudo, você vai levar tudo para o lado pessoal. Você não pode receber uma crítica coletiva, não, que é, não, isso é para mim. Coitadinho de mim. Tudo se envolve a mim. Se você é autocentralizado, você vai levar tudo para o seu pessoal. E por muitas vezes não é. Por muitas vezes a pessoa está falando para um grupo de pessoas aqui, até uma crítica construtiva, mas você acha que você é o centro de tudo. Não, Alice está falando diretamente para mim. Isso aí. Não é isso, gente. Lembre-se, você não é o centro de tudo. Levará tudo para o lado pessoal, sentimental. Os seus sentimentos se machucarão. Quando você leva as coisas para o pessoal, o que acontece normalmente? Você se machuca muito fácil. É uma facilidade incrível. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, Paulo vai dizer o seguinte: mas não pregamos a nós mesmos. Ou seja, não sou eu, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós, como escravos de vocês. Estamos aqui para servir vocês. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Não é por causa de Paulo, não é por causa de Apolo, não é por causa de Silas, não é por causa de Joaquim, Alisson, Jason, de Felipe, não é por causa de nenhum desses homens, mas por causa única e exclusivamente de Cristo. Nunca foi sobre nós, não é sobre você, não é sobre mim. Nossa mensagem é sobre Jesus Cristo como Senhor. Somos apenas os seus servos, devido ao amor de Cristo. Se não fosse a misericórdia do Senhor e o amor do Senhor por nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Deus não colocou nenhum de nós para ser o centro. Deus não colocou você para ser o centro. Ele colocou você na terra para Ele ser o centro para você e para os outros através de você. Ele é o seu Criador e a sua mensagem de vida todos os dias deve ser Cristo Jesus crucificado e ressurreto para a glória de Deus Pai. Anunciar por aí que você não é o centro é uma mensagem contracultural hoje em dia. As pessoas precisam escutar isso. Porque tudo na sociedade diz exatamente ao oposto. É tudo sobre você o que a sociedade fala. É do seu jeito, faça do seu jeito. Fazemos tudo por você. Você merece o melhor lugar. Você é o número 1. Procure ser o número 1. Eu tenho que fazer o que é melhor para mim. Tudo, exatamente tudo na sociedade. Seja livro, seja música, seja videogame, seja programa de TV, notícias. Tudo ao seu redor, todo o anúncio diz que você deve pensar em você. Mas a palavra de Deus diz que não é isso. Então isso é uma mensagem contracultural. Por isso é a verdade de Deus, por isso que ela é viva e eficaz e ela muda as nossas vidas. Eu coloquei aqui o exemplo do videogame porque eu estava vendo essa semana, meu filho joga, né, de vez em quando eu também. Aí a gente tava no jogo, ele tem um jogo lá, esse jogo eu não jogo, ele tá jogando lá, chamado Destiny 2. E aí é um cara que é um guerreiro da luz, que vai libertar de uma feiticeira. Mas a mensagem do jogo é incrível. Você é o guerreiro da luz. É só você que vai conseguir fazer isso. Sabe, tudo muito autocentrado. E eu disse, misericórdia, velho. No jogo de videogame tem uma mensagem de autocentralismo humano. Mas é isso que traz. É isso que o mundo quer trazer para cada um de nós. E quando eu tento fazer isso, e quando eu faço isso de fato, vivo autocentralizado em mim, uma hora ou outra eu vou me decepcionar e vou desanimar e eu vou parar. E quando me concentro em mim, eu vou ficar desanimado. Agora, a segunda parte desse versículo é o que diz uma verdade maravilhosa sobre nós. Ele diz que não é sobre nós, nós somos apenas servos por causa de Jesus. Essa frase, por causa de Jesus, Paulo usa 2 vezes nesse capítulo.
Ele diz que fazemos o que fazemos pelo amor de Jesus. Paulo está se referindo aqui, a nossa motivação é o Senhor Jesus Cristo. Deus está mais interessado em por que você faz do que no que você faz. O porquê você faz é o que Deus está mais interessado, porque Deus se importa com as motivações do meu coração. Você não pode fazer a coisa, você pode até fazer a coisa certa, mas pelos motivos errados. A motivação com que você faz algo sempre determina por quanto tempo você vai continuar fazendo. Se for motivação minha, porque eu sei tocar uma guitarra, né, Gisele? Eu sou o melhor músico, uma hora ou outra eu vou parar, porque vai dar errado muitas vezes no ensaio. Por muitas vezes isso acontece ou não acontece, Wagner, e a gente se sente desanimado, meu Deus, não está dando nada certo. Não, a hora da gente parar e dizer, ó, Senhor, toma conta agora, é para o Senhor. Não sei o que é que vai acontecer aqui, mas o Senhor vai fazer. Então quando eu tiro a concentração de mim, digo que tudo é para Jesus Cristo, é a motivação correta. Aquilo ali não vai me fazer desanimar, não vai me fazer parar de forma alguma. Eu vou seguir em frente. Se você tem um projeto, uma meta, uma ambição, e esquece a motivação por trás dessas coisas, você vai ficar desanimado e desistirá. O desânimo sempre acontece quando nós esquecemos o porquê. Então deixe-me perguntar, antes de a gente prosseguir aqui nessa mensagem. Por que você faz o que faz? Você faz para colocar dinheiro no seu bolso ou colocar comida na mesa? Você acorda todos os dias só para ter dinheiro para se vestir e comer? Se esse for o motivo, não é de se chocar que você esteja desanimado. Não é de se chocar. O quarto segredo, meus irmãos, para derrotar o desânimo, está no próximo versículo. E tem a ver com isso aqui. Eu preciso relaxar. Sabe, na vida, no mundo imediatalista que a gente vive hoje, que tudo tem que ser que nem miojo, que às vezes até miojo a gente não está tendo paciência mais de esperar para ser feito. Aí quando você diz assim, ó, precisa relaxar, que precisa relaxar o quê? Gente, é a vida como está hoje. Agora, por que relaxar é um antídoto importante para o desânimo? Porque você fica desanimado, sabe? Quando tenta ser um super-homem. Ou a super-girl, né? Super-mulher. Você fica desanimado quando tenta fazer mais do que é humanamente possível fazer. Quando eu não respeito os meus limites, o meu corpo e mente respondem em desânimo. O que todos nós precisamos é de uma visão realista de nossas limitações. Esse reconhecimento de limitações começa no fato de que eu não posso resolver todos os problemas do mundo. Você concorda com isso? Às vezes nós agimos como se pudéssemos resolver todos os problemas ao nosso redor. Isso não é possível. Gente, é só parar para pensar um pouco. Isso é coisa que tem que estar na nossa mente, é algo intelecto, pelo menos. Você não vai estar em todos os lugares o tempo todo para estar resolvendo tudo. Você não é Deus. E por que eu insisto em fazer isso todos os dias na minha vida? É só parar um pouco para pensar. Isso não é possível. A gente não pode estar no mesmo lugar o tempo todo. A gente não tem todas as respostas da vida. Você não foi chamado para solucionar os problemas de todos os seus parentes, não. Você não foi chamado para solucionar os problemas de todos os seus amigos, não. Agora, o que você pode fazer? Apontar para quem pode fazer. Deus pode resolver tudo isso. Aponte para Deus. Ah, se é um problema jurídico, eu não sei resolver. Eu vou apontar para quem? Para quem sabe de fato. Está aqui, 2 advogados.
Eles podem resolver o problema de uma pessoa jurídica. Eu não posso, não vou resolver, eu consigo fazer, não. Eu não posso negar isso para essa pessoa, não, eu posso apontar. Não preciso trazer essa carga para mim. Eu tenho que entender as minhas limitações. Eu não sou um super-homem, eu sou um humano. E o corpo um dia vai cobrar. Como cobra várias vezes. Por que você acha que existe N pessoas com ansiedades hoje em dia? Por que você acha que as pessoas vivem depressivas hoje em dia? Porque estão tentando ser super-homens e super-mulheres e não vão conseguir. Ninguém é Deus. Veja, um parente chega para você, de repente pede um dinheiro emprestado. Você não tem aquele dinheiro. Mas é um parente, eu não posso negar uma ajuda. Aí o que é que você vai fazer? Não, vou ajudar, eu vou tomar uma atitude sobre isso. Aí vai lá e pega um empréstimo. Aí pega o empréstimo e dá ao parente. Está aqui o dinheiro. Tal dia você tem que pagar. Aí o cara, não, tal dia eu vou pagar, com certeza. Chega no dia, o cara diz, ó, não tem como pagar, não consegui o dinheiro. Aí você vai pegar o dinheiro ali, da tua conta de energia, e vai colocar ali para cobrir o teu cartão. Aí cobra o teu cartão, mas depois de 15 dias chega uma notificação da Neo Energia, porque você atrasou o pagamento, a sua luz vai ser cortada. O que é que isso vai gerar em você? Me diga aí. Você tentou resolver um problema e agora está com outro. E vai girando um ciclo, um em cima do outro. Gente, lembre-se, eu sou humano, eu não sou Deus. Eu não estou aqui para resolver todos os problemas do mundo, não. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo fala literalmente das limitações físicas do seu corpo. Ele diz, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Está aí o seu corpo. Para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Limitações do corpo. Então se seu corpo físico é barro, e se você conhece qualquer coisa sobre barro, quem já teve aqui aquele filtro de barro em casa? Quem já derrubou? Ele ficou inteiro ou quebrou? Ele quebrou. É muito simples, é muito fácil, gente, se quebrar. Você sabe que não precisa muito para derrubar aquilo e quebrar. E é por isso que você tem que respeitar as limitações da vida. Mas apesar de nossa fragilidade e limitações, Deus escolhe nos usar. Apesar disso. E a razão para isso é que se Deus usasse só pessoas perfeitas, nada seria feito. Sabe por quê? Porque não existem pessoas perfeitas. Nada seria feito. Porque não existem pessoas perfeitas. Agora, Deus sempre usou pessoas com limitações e fraquezas. E Ele sempre vai fazer isso. Muitas vezes achamos que nossas fraquezas são algo a esconder. Mas na verdade são algo que Deus deseja usar em nossa vida. Se você parar para pensar, Jesus veio na terra como quê? Como um bebê, em um celeiro. O rei chegou pela fraqueza e não pela força. Deus sempre faz isso. Ele sempre usa pessoas fracas que confiam nele para que a sua força possa ser demonstrada através delas. É disso que se trata a humildade. A humildade não é negar os seus pontos fortes, não. Eu vou negar meus pontos fortes aqui. Eu sei tocar muito bem guitarra, eu vou negar aqui porque a pessoa que está no teclado, ele não sabe tocar tão bem, então eu vou me limitar aqui. Não é isso não é isso que se trata a humildade não, gente. Não é negar os seus pontos fortes, é ser honesto sobre suas fraquezas. Isso é que se trata a humildade. Não é negar os seus pontos fortes, é ser honesto sobre suas fraquezas. Apenas seja autêntico, seja honesto e aceite suas limitações. Lembre-se, você é um ser humano, criado por Deus, amado por Deus. Então você não precisa fingir ser o que você não é. Relaxa um pouco. E o quinto e último segredo dessa manhã,
para derrotar o desânimo é: use a sua dor para ajudar outros. Use a sua dor para ajudar outros. Você lembra da lista de dificuldades que Paulo passou quando a gente iniciou essa mensagem em 2 Coríntios capítulo 11? Ele sofreu naufrágio, prisões, açoites, perseguição, e etc, etc, etc. Muitas coisas ele passou. Mas à luz de tudo isso, ele vem nos dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, porém não destruídos. A mensagem de Paulo é simples: nunca desistimos, porque o braço forte do Senhor esteve com a gente todos os momentos. E em tempos de angústia, Deus está conosco, e quando nós somos derrubados, Ele nos busca. Ele busca cada um de nós e nos levanta para Ele, para a obra dEle. Nós buscamos ao Senhor para que Ele possa nos levantar. E é esse o direcionamento que eu tenho que tomar. Porque Paulo era tão resiliente? Porque ele era tão resiliente ao desânimo? O que permite com que ele se recupere toda vez que é derrubado? Se você perguntasse isso ao próprio apóstolo, ele lhe responderia. Talvez se você chegasse, ô Paulo, por que você suportou tudo isso? Chega lá no céu, né? Paulo, por que tu suportou tudo isso, cara? Sabe qual seria a resposta dele? A mesma do versículo 15, do mesmo capítulo de 2 Coríntios, capítulo 4. Tudo isso, ele vai dizer lá no versículo 15, tudo isso é para o bem de vocês. Tudo isso que eu suportei foi para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça com que transbordem em ações de graças para a glória de Deus. O quanto você está disposto a passar por essas dificuldades e dizer: eu estou sofrendo isso por causa dos meus irmãos, para que essa mensagem da graça alcance outros, e cada vez mais pessoas possam transbordar em ações de graças, nessa mensagem do Evangelho da Graça, e que a glória de Deus seja revelada em cada uma delas. Por quantas vezes? Uma clara perspectiva da parte de Paulo fez com que ele reconhecesse o seu sofrimento estava beneficiando as outras pessoas. Entende aqui o que é mudar de vida, o que é mudar de perspectiva. Não é focar nos problemas, mas você vai focar no Deus que resolve os problemas. Porque você vai lembrar o quanto Ele te ama. Todo e qualquer sofrimento que você passe pode ser usado para benefício de alguém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. O nosso problema é que quando estamos sofrendo, não pensamos nada mais a não ser na nossa miséria. Eu já conheci pessoas com doenças terminais. Dentre elas estava meu tio Elias, que morreu com câncer. E nos seus últimos dias de vida, ele estava consolando a família, todo mundo triste, porque sabia que a partida era iminente. Mas ele estava falando: gente, a minha dor vai acabar, eu vou estar com o meu Senhor. E ele falava de Cristo para as pessoas no momento que ele estava ali, animando, exortando as pessoas. Não desista do Senhor, Ele não desiste de vocês. A outra pessoa foi o meu avô, que nos seus últimos dias de vida no hospital, enquanto estava podendo falar, ele estava evangelizando as enfermeiras. E eu disse: bicho, tu tem que descansar. Ele falou: eu não posso perder tempo, meu tempo já está acabando, eu tenho que falar de Cristo antes de eu partir. 2 pessoas da minha família, presentes, me encorajando, me motivando a seguir em frente, a não parar. Agora, por muitas vezes também eu já conversei com outras pessoas, que com 15 minutos de conversa, eu saí dali pensando em suicídio. Pessoas
que desfrutavam de plena saúde. É contraditório, né, irmãos? Sabe por quê? Porque diferente das outras duas pessoas que eu citei, que não estavam focando em si mesmas, mas estavam focando em Cristo. Essas outras pessoas que desfrutam de saúde, estavam focando na sua miséria naquele momento, no momento de sua dificuldade, pensando em si mesmo. Você é quem escolhe que tipo de impacto a sua vida vai ter na vida dos outros. Mesmo quando está sofrendo, é você que decide. O que é tão doloroso na sua vida que você precisa usar para ajudar outras pessoas hoje? Sabe, o seu maior ministério sairá da sua dor mais profunda. Agora, isso se você for honesto com Deus, se você for honesto consigo mesmo, e se você for honesto o suficiente para falar sobre isso com outras pessoas. Você é quem decide o que a sua vida vai impactar as outras pessoas, os problemas que está passando na sua vida, a forma com que isso impacta outras pessoas. A terra não é um paraíso, eu reconheço. Há tristeza, há dor, há dificuldades aqui na terra. Eu não gosto de pensar nisso, mas isso é a realidade. Nós devemos combater as causas que evita, quando possível, mas quando o sofrimento for inevitável em sua vida, não desperdice. Use para ajudar alguém. Use para ajudar alguém. Lembre-se, meus irmãos, você é amado por Deus. O amor incondicional de Deus paira sobre a sua vida. Então não há dificuldade que possa romper o amor de Deus na sua vida. Nunca esqueça disso. Você é amado por Deus. Por isso eu peço a você, não finja, seja você mesmo. Você não precisa ser outra pessoa, não. Seja você, seja autêntico. Transmita quem você é, porque Deus lhe ama do jeito que você é. E se as pessoas não gostam de você, o problema das pessoas, Deus te ama. Não finja ser o que você não é, isso vai te desanimar. Você não é o centro de tudo, não. Você não é o super-homem, você não é a super-girl, não. Você é um ser humano com limitações. Você não vai resolver o problema de todo mundo, é burrice tentar fazer isso. Você não vai conseguir agradar a todo mundo, nem Deus conseguiu agradar a todo mundo, imagine você. Relaxe. Relaxe, pare para relaxar. É necessário. Descanso físico é necessário. Relaxe. Não tente resolver tudo. Reconheça as suas limitações. E use a sua dor como exemplo para encorajar pessoas. Você pode dizer, ó, sabe o que foi que aconteceu comigo? Bicho, eu não sei. Talvez o meu problema não vai se comparar ao seu. Mas eu tive um problema relacionado a tal coisa. E isso tirou minha paz, mas eu busquei o Senhor. E o Senhor fez. E aí você vai estar transmitindo, sabe? Essa mensagem para as pessoas. Então, muitas vezes, quando o inimigo se levanta para tentar envergonhar, você tem que se lembrar, o braço forte do Senhor está comigo. Qualquer dificuldade que você está passando, lembre-se, você não está sozinho. O Senhor está contigo. Como foi com Josué, que o Senhor diz, ó, vai lá, não desanime, eu estou contigo. Eu vou te entregar. Como foi quando você acha que não há mais caminho, não há mais escape, não há mais solução. Como foi com o povo de Israel, que ele abriu o mar vermelho e esse povo passou. O Senhor vai dar um novo caminho, um novo caminho para que você possa prosseguir. E quando as tribulações, o mar de tribulações vier se levantar contra cada um de nós, lembre-se que você tem na polpa do seu barco, no barco da sua vida, aquele que acalma o vento e o mar.